Nós vemos no sermão passado que o ponto principal aqui do capítulo 1, sobre a vinda de Cristo, é também o julgamento dos descrentes. Neste capítulo 1, Paulo diz para a igreja que de fato ela está sendo perseguida pelos seus inimigos, mas que a própria graça do Senhor estava sustentando aquele povo no fogo da tribulação. Mas Paulo também diz que quando Cristo voltar, ele julgará e condenará os perseguidores do seu povo e também levará ao banimento eterno da sua face. Isso serviu de grande consolo para a igreja que estava passando por problemas ali em Tessalonicenses. Agora iniciamos uma série de sermões aí no capítulo 2, e o foco aqui do apóstolo Paulo é mostrar o julgamento do iníquo. Antes é daqueles que serviam ao iníquo. Agora Paulo vai mudar o foco dizendo: Cristo vai vir para aniquilar, destruir, julgar e condenar o iníquo. Então, por isso que Paulo mostra primeiramente os perseguidores, para depois mostrar o perseguidor, o mandatário, o articulador de toda a perseguição contra a igreja, que o apóstolo Paulo chama homem da iniquidade na nossa tradução. Talvez uma tradução melhor seria um homem sem lei, não é? O iníquo, filho da perdição. Mas antes disso, o apóstolo Paulo, irmão, nós precisamos entender o contexto geral aqui dessa carta, que havia um grupo de crentes que achava que, já que Jesus vai voltar muito breve, Paulo, nós não vamos trabalhar. Vamos esperar a volta do Senhor deitado eternamente em berço esplêndido, né? Vamos trabalhar para quê, se Jesus vai voltar? A razão pela qual, no capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Paulo estava corrigindo dois erros da igreja. Primeiro, era um erro de que, já que Jesus vai voltar muito em breve, daqui a pouco Jesus volta, não vou trabalhar, não vou viver me fatigando no trabalho, não vou trabalhar. Por outro lado, se você der uma olhada, voltar os seus olhos para o versículo 13, tinha aqueles crentes que, já que não tinha ninguém querendo trabalhar, então não vou também doar cesta básica, não vou ajudar ninguém. Aí, por isso que está no versículo 13, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Ô preguiçoso, trabalhe. A gente não espera Jesus voltar deitado. Nós esperamos Jesus voltar trabalhando, com muito afinco, estudando, cuidando da nossa vida, da nossa família. Ô irmãos, não desanime, não canse de fazer o bem. Não olhe para esse grupo de crentes desordeiro dentro da igreja, que acha que esperar Jesus voltar é ficando na preguiça, não trabalhando, não cuidando da sua família, não. Mas se você puder ajudar, não canse de fazer o bem. Então, baseado nisso, nós vamos ler agora 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 6. Paulo diz o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa união com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Ó Deus, nos ajuda. Ó Senhor, nos ajude aqui nesta noite, ó Pai. Nós precisamos
da aclaração da Tua palavra, Senhor, do Teu Espírito em nosso coração, na nossa mente. Ó Senhor, nos ajude. Pedimos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, irmão Paulo está corrigindo aqui 2 erros. A igreja deve acautelar-se contra erros sobre a vinda de Jesus. E o primeiro erro que o apóstolo Paulo aponta aqui para a igreja de Tessalônica, e concomitantemente também a nós, queridos irmãos, é de que acreditar que a vinda de Cristo seja iminente. Iminente quer dizer urgente, iminente quer dizer vai acontecer sem qualquer aviso, sem sinais e sem sinal. Irmãos, esse tipo de ensino, muito em voga dentro das igrejas hoje, não se coaduna com a mensagem de Jesus e dos apóstolos. Mas precisamos entender o porquê aqueles crentes estavam pensando que a vinda de Jesus aconteceria de forma iminente. Lembramos de novo do capítulo 1, onde o apóstolo Paulo disse que ele estava sofrendo perseguição. E em razão disso, talvez falsos profetas se infiltraram dentro da igreja dizendo: essa grande tribulação, esses problemas que vocês estão passando é porque o dia do Senhor já chegou e vocês não se aperceberam. E o apóstolo Paulo diz: não, o dia do Senhor ainda não aconteceu. Então você volta seus olhos aí novamente para o versículo 1 do capítulo 2, onde o apóstolo Paulo diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda de Jesus ainda não aconteceu. Irmãos, a vinda de Jesus será visível, gloriosa, será pessoal. A vinda de Jesus, todo olho o verá. Alguém viu Jesus nas nuvens, queridos irmãos de Tessalônica? Não. Então Jesus ainda não veio. Não deixe que os heréticos demova com facilidade da mente de vocês o que eu acabo de ensinar a todos. Senhor ainda não veio. E aqui a palavra grega é parousia. Ninguém viu Jesus visível pessoalmente na nuvem do céu. Ainda ninguém viu. Portanto, queridos irmãos de Tessalônica, portanto, igreja do século 21, Jesus ainda não veio. Me lembro que eu era ainda adolescente, né? As pessoas tinham tanto medo de Jesus voltar, porque as pregações eram que Jesus vai vir de forma repentina, Jesus vai vir de forma iminente. Então, quando a energia da rua acabava e ficava aquele breu, dentro da igreja, nós estávamos dentro da igreja, muitas pessoas oraram: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Eu fiquei para trás. Ficaram com medo, irmãos, porque o ensino que se diz hoje também é de que a vinda de Cristo pode acontecer e você nem vai perceber. Quando perceber, tem avião caindo. Na verdade, tem de fato avião caindo por aí. Muita gente morrendo. Tem guerras, rumores de guerras. Isso pode levar muitas pessoas a pensar demovedamente, como diz o apóstolo Paulo aqui, que Jesus já veio e nós ficamos. Irmãos, é claro que a vinda de Jesus acontece de várias maneiras. Acontece através da morte pessoal de alguém. Aconteceu também na descida do Espírito Santo e no Pentecoste, aquilo ali também era a vinda de Jesus. Aconteceu também no ano 70 da era cristã, onde o Império Romano dizimou os judeus ali em Jerusalém, derrubou o templo, queimou Jerusalém. Aquilo ali também foi uma vinda de Jesus em julgamento. Mas aqui o apóstolo Paulo não está falando de Apocalipse e nem de Epifaneia. O apóstolo Paulo está falando da parousia, do aparecimento visível de Jesus nas nuvens. Ele usa essa expressão aqui, parousia, a vinda de Jesus visível nas nuvens. Ninguém viu Jesus ainda. Se alguém falar que viu, se alguém disser que viu, é mentira. E o apóstolo Paulo fala de novo aqui. Ele fala da vinda de Jesus e diz ainda:
no restante do versículo 1, e a nossa reunião com Ele. Nós ainda não nos reunimos com Jesus no céu, queridos irmãos de Tessalônica. Ninguém está à direita de Jesus ainda. A nossa reunião com Ele ainda não aconteceu. Desde Adão, todos os filhos resgatados por Jesus Cristo ainda não estão à direita de Jesus, igreja de Tessalônica. Então a vinda de Jesus e a nossa reunião com Ele ainda não aconteceu. Irmãos, pensemos agora, que dia glorioso será esse quando acontecer a nossa reunião com Jesus? Pense, irmão, na glória, pensa no poder, irmão, pensa na alegria, pensa, irmãos, naquele frenesi que estaremos sujeitos quando Jesus voltar. Pensa, irmãos, nessa alegria gloriosa. O apóstolo Pedro, não tendo vocabulário à altura para falar sobre isso, ele diz: seremos tomados de uma alegria indizível. Não tem como expressar essa alegria. O apóstolo Paulo diz: ainda, queridos, não aconteceu a nossa reunião com Ele. Estamos separados hoje, irmãos, pela morte, pais e filhos separados, netos dos seus avós, esposas com seus maridos, um morreu, o outro ficou, estamos ainda separados. Estamos separados por mares, por continentes, estamos separados por idiomas, estamos separados por denominações, mas chegará um dia que todos os filhos de Deus se reunirão com Jesus no céu. E o apóstolo Paulo diz: isso não aconteceu, crente de Tessalônica, fica quieto, trabalhe, saia da cama e vá trabalhar, porque quem não trabalha é bom que não coma. Vamos trabalhar, e vamos trabalhar, cuidar da nossa vida, das nossas famílias, cuidar da igreja, porque Jesus ainda não voltou. Por isso, queridos irmãos, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Não permitam que vento de doutrinas heréticas arranque da mente de vocês essas verdades que eu acabei de ensinar. Ele disse no capítulo 1, versículo 8, que o Senhor Jesus vem como chama de fogo, tomando vingança contra aqueles que não conhecem a Deus e daqueles que não obedecem ao seu evangelho. E nas entrelinhas o apóstolo Paulo está dizendo: isso já aconteceu? Vocês viram Jesus com chama de fogo descendo do céu? Não, então não aconteceu. Não, nós vos exortamos, igreja de Guanabara, o Espírito Santo nos exorta, Deus fala aos nossos corações: não deixe que os ensinos heréticos arranquem da mente de vocês o ensino sacrossanto da Escritura Sagrada, porque a vinda de Jesus e a nossa reunião com Ele ainda não aconteceu. E ele diz com facilidade: oh, amados, quantas pessoas são levadas com facilidades por ensinos heréticos? Quantas pessoas venderam as suas propriedades porque um tal de Jim, não sei das quantas, nos Estados Unidos, disse que Jesus iria voltar naquela semana, e todos venderam as suas propriedades e foram lá para o monte esperar Jesus voltar, e nada disso aconteceu. É claro que alguém disse que saiu dali alguma coisa boa, que saiu dali o adventismo do sétimo dia. Eu não sei se é uma coisa boa, mas, irmãos, não tire, não permita. Ou, irmãos, na internet, você abre, olha, clica lá no Instagram ou no YouTube, a vinda de Jesus. O que você vai ouvir? É muita enxurrada. Jesus está às portas. Jesus vai vir de uma maneira que você nem vai perceber. Olha, toma cuidado, é verdade, temos que ter cuidado, tem que vigiar. Jesus falou isso. Mas o apóstolo Paulo diz: Jesus ainda não veio, porque nós ainda não vemos Ele nas nuvens do céu. Ainda, nós não nos reunimos com Ele ainda no céu. Oh, queridos irmãos, a palavra do Senhor nessa noite nos exorta, sim, a trabalhar, a cuidar da nossa vida, cuidar das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos netos, cuidar da igreja, mas com os olhos também no céu, aguardando Jesus.
não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Não fiquem quietos, angustiados, chorando e gritando com pavor, porque essa palavra grega é traduzida por perturbeis. Não fique chorando, angustiado, pensando que você ficou, pensando que Jesus já veio e você ficou. Não perca, queridos irmãos de Tessalônica, a postura e a compostura cristã no mundo. Mantenha-se firme, ereto. Mantenha-se aguardando Jesus voltar. Mesmo que alguém escreva por você, mesmo que alguém diga que ele teve uma revelação do Espírito, por isso ele diz, não acredite, quer por Espírito, mesmo que alguém diga, o Espírito Santo me revelou, não acredite, quer por epístola, mesmo que alguém dos apóstolos, supondo que é apóstolo, escreva para vocês que Jesus já veio, é mentira, Jesus ainda não veio. Este é um erro que vocês precisam atentar e consertar isso, quer por palavras, alguém que tem o dom da oratória, alguém que suba no púlpito e diga, Jesus vem essa noite. Não, você não sabe disso, você não tem certeza disso. Este é um erro aí que o apóstolo Paulo estava corrigindo na igreja de Tessalônica, que o Espírito Santo, irmãos, também traz para nós esta correção, porque as redes sociais estão tendo enxurradas de pregações, de ensinos heréticos, de que Jesus vai voltar de qualquer jeito. Jesus vai voltar sem aviso prévio. Então o apóstolo Paulo diz, não, ele não vai voltar sem aviso. Ele vai avisar que vai voltar. Haverá um sinal. E o segundo erro que o apóstolo Paulo procura corrigir aqui dos irmãos daquela igreja, está no versículo 3 a 6, acreditar que Cristo virá sem que haja elementos precedentes. Versos 3 a 6. Não sejam enganados, porque para Jesus voltar é necessário que algumas coisas aconteçam primeiro, diz o apóstolo Paulo. Mesmo que alguém venha com profecia, supostamente do Espírito, mesmo que alguém use a sua influência e boa oratória, mesmo que alguém disser que tem autoridade apostólica, de nenhum modo vos engane, porque Cristo não voltar sem que primeiro, diz Paulo, aconteça a apostasia. Apostasia significa desertar, separar, não crer mais naquilo que cria anteriormente. Apostasia é dizer, eu fiz pública profissão de fé e falei com Deus e com a igreja que eu cria nisso, agora eu não creio mais nisso, não creio. Aí está o apóstata. Apostasia também tem um sentido de afastar-se da comunhão dos santos, sem que primeiro venha a apostasia. Oh, queridos irmãos, começa tudo afastando da comunhão dos santos. Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 8, o escritor lá fala de crentes que obtiveram privilégios espirituais, que receberam bênçãos da parte de Deus, mas a sua vida é como uma terra que recebe a chuva, mas produz espinhos e abrolhos. Ele está revelando a natureza dele. Por que ele produziu espinhos e abrolhos? Porque ele é assim. Ele estava no meio de nós. Ele professou fé em Cristo, recebeu bênçãos de Deus, comungou conosco na mesa da comunhão, estava conosco, mas ele é um apóstata. Ele não tem a verdade do Senhor. E duro eu posso dizer, irmãos, com muita dor no meu coração também, que o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 26 a 31, aquelas pessoas que se afastam deliberadamente da igreja, da comunhão da igreja. Hebreus diz que está pisando de novo o sangue da aliança.
E ele diz, com 2 ou 3 testemunhas, ninguém ficaria sem castigo. Muito maior castigo vai ter aquele que pisar o sangue da graça. Oh, irmãos, duro é isso ouvir. Hebreus capítulo 10. E ele diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. No capítulo 10, versículo 25 de Hebreus, o escritor diz, não vos deixemos de congregar, como é costume de alguns. Olha, irmãos, a apostasia é sim o afastamento da comunhão dos santos. Não tem prazer mais de estar na igreja, não tem prazer mais de cantar louvores a Deus. Perdeu-se o prazer, perdeu-se. Mas a apostasia também é o afastar-se da verdade de Deus. Irmãos, hoje temos igrejas lotadas, igrejas cheias, igrejas com muitas programações, igreja com ativismo religioso nunca visto na história, igrejas que têm entretenimento, que tem até pastor coche, tem tudo que você quiser na igreja, lotadas, tem luzes vermelhas, luzes pretas, luzes multicores na igreja, tem teatro, tem dança, a igreja está lotada. Ah, mas é isso, o que é isso? Há verdade ali? O evangelho é pregado ali? Deus é adorado, como diz a escritura ali? Se não, então é apóstata. É um povo que está se afastando da verdade de Deus. O apóstolo Paulo fala isso em Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 9, que aqueles crentes da região da Galácia, muitos deles, estavam se afastando do evangelho da graça e crendo num outro evangelho. E Paulo diz com muita veemência, irmãos, dizendo, qualquer um que pregar outro evangelho, que não é esse que nós estamos pregando para vocês, seja anátema. E ele repete, de novo eu digo a vocês, mesmo vindo um anjo do céu e pregar outro evangelho que não seja esse que nós estamos pregando, é anátema. Muitos irmãos estão se afastando da verdade de Deus. O apóstolo Paulo falou isso, que nos últimos tempos teríamos tempos trabalhosos, porque teríamos homens amantes de si mesmos, jactanciosos, mas amigos dos prazeres do que amigo de Deus, filhos desobedientes aos pais, que não resistirão à verdade porque vão à igreja para ter comichão no ouvido, aquela peninha para fazer cócega no ouvido, ouvir um sermão que ele quer ouvir, não o que Deus quer falar. E Deus está falando nessa noite para nós, irmãos, haverá uma apostasia gigantesca antes de Jesus voltar. As igrejas notoriamente bíblicas se esvaziarão. Não pense que as igrejas notoriamente bíblicas se encherão. Não vão encher, porque haverá a apostasia. E no grego, quando tem um artigo definido, é uma apostasia que nunca aconteceu. Já aconteceu várias apostasias, sim, na história da igreja. Mas essa, na iminência da volta de Jesus, irmãos, isto vai acontecer em escala marcante, em escala galopante. Nós temos visto isso em nossos dias, amados irmãos. Mas o apóstolo Paulo diz, além da apostasia, tem outra coisa, queridos irmãos de Tessalonicenses, haverá também a revelação do homem da iniquidade, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo diz no verso 7 que o mistério da iniquidade já estava operando em seus dias. E disso, irmãos, podemos depreender que a apostasia é o resultado da operação do erro, dentro e fora também da igreja. E mais notório ainda, irmãos, é pensar que os apóstatas, aqueles que darão crédito à mentira, são os mesmos a quem Deus enviou a operação do erro, conforme fala aí o versículo 11. Deus enviou para os apóstatas a operação do erro, para eles crerem a mentira. Amados irmãos de Tessalônica,
Queridos irmãos do século 21, adoradores do Deus verdadeiro, Jesus não virá sem que haja a apostasia. Haverá um esfriamento do amor por causa do aumento da iniquidade. Haverá sim essas coisas que Jesus falou. E o apóstolo Paulo, continuando, diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Irmãos, temos base aqui para acreditar que o apóstolo Paulo está fazendo uma releitura de Daniel capítulo 11, versículo 36. E também está fazendo uma releitura de Ezequiel 28, onde ele coloca o rei de Tiro e Sidom como a personificação do homem iníquo, de Satanás mesmo, a queda de Satanás. Lá em Daniel capítulo 11, versículo 36, Deus disse através do seu servo: este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todos Deus, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Oh, Daniel, vai levantar este homem. Ele vai se levantar contra tudo que é lei, contra ordem, convenção, direito. Ele vai se levantar contra o Deus dos deuses. Ele fará o que ele quiser. Oh, profeta Daniel, fala isso para o meu povo. Isso, irmãos, aconteceu quando o rei do norte, Antíoco Epifânio, no ano aproximadamente 170 a.C., este homem, o mandatário, na luta também contra os macabeus, ele adentrou o templo de Jerusalém, colocou lá uma imagem do deus Zeus, dentro do templo de Jerusalém. Ele também matou porco no templo de Jerusalém, um verdadeiro sacrilégio. O apóstolo Paulo, Daniel está falando dele, de Antíoco Epifânio, e o apóstolo Paulo está falando: vocês não recordam que eu falei com vocês isso? Falei com vocês sobre isso. Irmãos, é isso que está acontecendo. As pessoas estão se colocando no lugar de Deus. E também não vamos nos esquecer do ano 41 depois de Cristo, onde o imperador Calígula também adentrou o templo de Jerusalém e reivindicou a adoração ali. Também não vamos esquecer do general Pompeu, que no ano aproximadamente 68 da era cristã, ele entrou no Santo dos Santos, se paramentou como sumo sacerdote de Israel e entrou lá e fez sacrifício. Paulo está lembrando aos crentes tessalonicenses: vai chegar, amigos e irmãos de Tessalônica, este homem, ele vai adentrar no templo de Deus, ele vai fazer isso. E como agora adentra-se no templo de Deus, irmãos? Infiltrando dentro da igreja. Dentro da igreja. Jesus falou de forma diferenciada, afirmando que o inimigo semeou joio no meio do trigo. Ele semeou esse joio, e estas pessoas hoje consagram rosas. Põe um copo d'água aí no seu rádio, hoje não tem mais rádio, né? Na sua televisão, e eu vou orar, e todo mal vai sair da sua casa. Objeto de culto, objeto curandeiro, objeto milagreiro, objetos, fitas, pedras ungidas, martelo da justiça, e eles entraram dentro da igreja, estão tomando conta da igreja, estão por aí. Lamentavelmente tem crentes que creem em oração das 6 horas, crentes que creem na oração do meio-dia, crentes ainda que creem na oração da meia-noite. Estão, irmãos, se engolfando com essas mentiras de Satanás. Estão sendo ludibriadas por Satanás. Objeto de culto. Vamos fazer uma corrente poderosa agora. Vamos orar. Estava ouvindo um bispo de uma igreja aí que ele tem 24 milhões de inscritos no canal do YouTube dele. E ele arrasta multidões. E ele
disse o seguinte, eu quase que vomitei ao assisti-lo, mas eu tive que assisti-lo. Vamos agora declarar a nossa vitória no Salmo 23. Lê o Salmo 23 3 vezes, e todo o mal da sua casa vai sair. Todo o mal, aquela coisa que estava trancando a sua prosperidade vai sair. Repita comigo. E eu falei, lembrei desse texto aqui. Objeto de culto. Usa a Escritura para o seu proveito próprio. Infelizmente, irmão, tem crentes que dão ouvido a esse tipo de coisa. Como se tivesse oração poderosa. Poderoso é Deus, irmão. Ele é poderoso. Não existe oração poderosa. Tiago diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, por causa do Senhor que é justo. Mas o apóstolo Paulo diz, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Aqui está, irmãos, um dos textos mais difíceis do Novo Testamento para nós compreendermos. Eu quero colocar aqui 5 posições de teólogos que entendem esse texto aqui, e eu quero, com base no contexto de Paulo e também de Jesus, e eu quero também colocar aqui a minha opinião, que eu acho que também estou aliado com outros da Reforma Protestante. Alguns entendem que quem estava segurando o homem do pecado para não se manifestar era o Império Romano. Alguém entende isso? Que o Império Romano, irmãos, era uma força, isso é inegável. Mas não temos elementos no Novo Testamento. A Bíblia nunca diz que o Império Romano faz parte do escopo cronológico de Deus para barrar algo mal. Na verdade, o Império Romano era mesmo um mal em si mesmo. Então não é o Império Romano como uma força. Benjamin Warfield, que foi professor na Universidade de Princeton no ano de 1851 até 1921, ele disse que quem está segurando o anticristo para não chegar, detendo o anticristo, era o judaísmo. O judaísmo com seu culto, com seu rito, ele estava segurando, ele tinha essa força para segurar. Agora que entrou o cristianismo, agora o cristianismo é perseguido. O judaísmo segurou aonde pôde segurar. Mesmo seja um teólogo de grande capital teológico e da Reforma Protestante, ele não teve seguidores nessa sua posição. Agora, a teologia dispensacionalista ensina que o poder detentor do homem iníquo é o Espírito Santo. É ele que não deixa o anticristo tomar o poder. Olha, irmãos, eu era muito tendencioso também para crer que era o Espírito Santo que está segurando o iníquo para ele não tomar o poder. Mas nós vemos com toda a Escritura de que o Espírito Santo é que vai levar a igreja, vai subir juntamente com a igreja. Não pode ser o Espírito Santo em si mesmo que está detendo o anticristo, embora o seu poder atuante na igreja o faça isso. Mas existe uma outra posição que é a lei e ordem dos países. Há sim aqueles que afirmam que quem detém o mal é a lei. Enquanto houver lei num país, o mal não entrará. Não, irmãos, o ditador, o homem iníquo, o homem sem lei, ele não obedece lei. Ele é a lei. Ele faz leis para si mesmo. Então também não é a lei. E por fim, irmão, nós temos base no contexto geral do Novo Testamento, que quem segura o anticristo, quem está detendo o anticristo, é a igreja com a pregação do Evangelho da Graça. Porque Jesus falou, e será pregado o Evangelho do Reino para testemunho a todas as gentes, para todas as nações, e então virá o fim. Quando o Evangelho chegar no seu ponto final, aí sim entrará o anticristo. Então, na nossa opinião, aquele que segura o anticristo é sim o Evangelho, a pregação do Evangelho. E Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, quando houver pregação do Evangelho,
está aí o poder que detém o anticristo de se manifestar. 2 erros Paulo corrige aqui na igreja de Tessalônica. Não pense vocês que a volta de Jesus será iminente, sem aviso, sem o sinal. Haverá o sinal no céu, o sinal do Filho do Homem de que Jesus voltará. E ficará desapercebido somente aqueles que andam nas trevas, segundo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E o apóstolo Paulo diz, quem se embriaga de noite, e quem dorme, é de noite que dorme. Nós não somos da noite, nós somos do dia, diz o apóstolo Paulo. Então o dia do Senhor não virá para nós como ladrão, o Senhor nos avisará, o Senhor dará o sinal no céu, e nós encontraremos com o Senhor. E o segundo erro, irmãos, não acredite que o Senhor venha sem elementos precedentes. Vai acontecer primeiro a apostasia em grande escala. E eu estou muito feliz por um lado, triste, claro, por um, mas muito feliz por outro, de nós estamos vendo essa apostasia acontecer de escala, irmãos, maior, superlativa. Ela está acontecendo. Estamos também vendo, irmãos, o arcabouço, o palco mundial também sendo preparado para que o homem iníquo apareça, juntamente com o seu sistema. Isso também nos alegra, porque quando isso acontecer, aparecerá no céu o nosso Senhor Jesus Cristo, para nos levar. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude, nos abençoe, irmãos.